E aí, flautista, tudo bom? Estamos ao vivo para mais um episódio de Falando de Flauta, esse quadro aqui no perfil semanal, onde toda sexta-feira, às 8 horas, tem uma live acontecendo por aqui. A gente tem esse nosso encontro ao vivo, essa nossa aula, onde eu trago ou algum conteúdo relacionado à flauta transversal, à música, ou um pouco de algumas reflexões e alguns direcionamentos a respeito do estudo de flauta, estudo de música com base nas minhas próprias opiniões e experiências pessoais. E hoje o tema vai ser justamente baseado nas minhas experiências pessoais, porque hoje a gente vai estar falando sobre se você precisa ou não estudar todos os dias. Então, quando a gente fala sobre rotina de estudos, quando a gente fala sobre cronograma de estudos, uma dúvida muito frequente que acontece é se a gente precisa estudar todos os dias, se a gente pode tirar alguns dias para descanso, se a gente não precisa estudar todos os dias para evoluir. E isso acaba se tornando uma certa obrigatoriedade que, de certa forma, não está totalmente errada, mas que acaba minando muito da nossa vontade, da nossa felicidade, do nosso prazer na hora de tocar. Por isso é uma pergunta super crítica que a gente precisa parar para refletir, que a gente precisa parar para analisar. E é isso que a gente vai fazer hoje, é esse o meu papel nessa live. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos. Peguem papel e caneta para anotar qualquer coisa, que vai ter muita informação importante. Se tiverem qualquer comentário, qualquer opinião para acrescentar ou qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou estar respondendo e acompanhando tudo em tempo real, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando sobre a nossa pergunta base, se você precisa ou não estudar todos os dias. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a primeira coisa que eu quero que você escute, que você fique na mente, que você saia dessa live com isso na cabeça, é que a frequência ideal é aquela que você consegue manter. Então, eu não quero que você fique se culpando, eu não quero que você fique se sentindo desanimado, desmotivado por não conseguir estudar na frequência que você gostaria. E por muito tempo eu sofri com isso, porque, contando um pouco agora da minha história pessoal, eu comecei na flauta há cerca de 10, 12 anos. Então, eu comecei quando eu era criança e, quando eu era criança, eu comecei super animado com a flauta, estudava sozinho e passava o dia inteiro tocando, o dia inteiro estudando. Isso para mim era uma coisa normal. Uma coisa que eu sentia prazer, eu me sentia bem fazendo isso. Então, não tinha muita coisa para fazer mesmo. Passei a minha infância tocando na flauta, soprando e tudo mais. Assim que eu passei para a flauta transversal foi a mesma coisa. Eu fui com aquela garra, com aquela motivação e com isso estudava todos os dias, estudava sábado, domingo, manhã, tarde, noite. Quando eu tinha algum tempo livre eu estava tocando e isso para mim não era um problema. Um problema começou a acontecer quando eu decidi me profissionalizar na flauta. Quando eu decidi que eu queria dar um passo adiante, que eu queria fazer algo mais, e a partir daí o que era uma coisa prazerosa acabou virando uma cobrança. Então eu comecei a aumentar essa intensidade de estudos, mas ao mesmo tempo que eu aumentava a intensidade dos estudos, eu não sentia uma evolução tão grande, eu não sentia que eu estava caminhando e evoluindo no mesmo nível do meu esforço, do meu desempenho e daquilo que eu estava empregando nos meus estudos. Então eu estudava muito, mas me desgastava muito e não sentia que eu conseguia evoluir, não sabia que eu estava fazendo errado. Somado a isso, vinha o fato de que começaram a surgir muitas cobranças na minha vida, na minha mente e em mim, sempre que eu não conseguia estudar ou sempre que eu não conseguia estudar o tanto que eu queria. Então, se surgisse algum imprevisto, se surgisse alguma coisa que me tirasse daquela minha organização tão calculada dos estudos, eu me sentia culpado, eu me sentia para baixo, eu me sentia desmotivado. Já deixei de sair muito para ficar estudando, já deixei de ficar com a família para ficar estudando, já deixei de fazer coisas para mim, para o meu descanso por ficar estudando. E são algumas decisões que hoje em dia eu não tomaria porque, baseado em tudo isso, eu acabei mudando meu pensamento, mudando a minha opinião a respeito dessa pergunta se você precisa ou não estudar todos os dias. Está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido ou se não estiver fazendo sentido e você não estiver concordando, pode comentar aqui que a gente vai criando justamente essa interação, tá bom? Então, baseado em toda essa experiência, baseado em todos esses relatos, de todo esse tempo que eu acabei me desgastando, acabei estudando de uma forma que hoje em dia eu considero um pouco errada, eu acabei chegando nessa conclusão, que a frequência ideal de estudos é aquela frequência que funciona para você. Então, a sua rotina vai ser uma rotina específica, você vai ter atividades para fazer, vai ter objetivos para cumprir, tarefas para cumprir,
E o estudo de flauta, o estudo de música, na minha opinião, ele não precisa ser uma coisa que você precise ficar o tempo todo se cobrando, o tempo todo dando algum jeitinho para precisar estudar, tirando seu tempo de descanso, seu tempo de lazer, seus objetivos, por conta de precisar estudar ou de precisar seguir uma rotina. Claro, isso quando a gente está falando de música por hobby. Se você toca por hobby, se você está tocando flauta de uma forma descomplicada, não tem objetivos profissionais com o instrumento, aí tudo tranquilo. Se a gente fala de objetivos diferentes, a gente precisa de níveis de comprometimento diferentes. Então, por exemplo, se você toca numa orquestra, toca num grupo, toca numa banda, é um músico profissional, ou então está estudando para alguma apresentação, para algum exame, obviamente você vai precisar desprender um tempo maior para os seus estudos. Então a gente precisa de um tempo hábil para conseguir verificar tudo aquilo que a gente precisa estudar. Por exemplo, se você toca numa orquestra e tem alguns repertórios para pegar, você vai precisar de um tempo hábil para aprender cada um desses repertórios. E para isso, pode ser que você precise estudar em dias que você não estudava, pode ser que você precise estudar todos os dias, dependendo da sua organização, e pode ser também que estudar todos os dias funcione melhor para você. O que eu não quero que você crie, o que eu não quero que você coloque na sua cabeça é que você precisa estudar todos os dias porque sim. Porque falaram que precisa, porque falaram que é o melhor, porque falaram que você só consegue evoluir dessa forma. Existem formas de aprendizado diferentes para pessoas diferentes e pode ser que para você estudar todos os dias funcione. Assim como pode ser que para você estudar 6 dias na semana e tirar um dia para descanso pode funcionar melhor. Então estudar 5 dias na semana e 2 dias para descanso pode funcionar melhor também. A principal coisa, a principal reflexão que eu quero que você saia aqui dessa live pensando e com isso na cabeça é que você precisa experimentar. Então, pode ser que estudar todos os dias funcione para você, pode ser que não funcione, mas você só vai saber isso se você experimentar. Se você pegar na sua rotina, tentar estudar todos os dias. Funcionou? Perfeito, mantém pelo tempo que você conseguir, pelo tempo que você quiser na realidade. Não funcionou? Vai adaptando, vai vendo, vai escrevendo durante a semana o que funcionou, o que não funcionou para você ir melhorando e adaptando. Hoje em dia eu gosto de tirar um dia de descanso, por exemplo. Então domingo é um dia que eu geralmente não pego na flauta para estudar. Se eu for pegar é para tocar alguma coisa mais descompromissada, um pouco mais tranquilo, mas existem dias que eu quero estudar no domingo, existem dias que eu quero tocar no domingo e existem dias que eu tenho evento para tocar no domingo, então eu acabo estudando nesses dias. Mas isso não quer dizer que eu crio essa obrigatoriedade, isso não quer dizer que você precisa levar isso como uma verdade. Acima de tudo, eu quero que você experimente, quero que você teste, eu quero que você adapte a sua rotina, porque cada pessoa vai ter uma forma de aprendizado diferente e uma combinação de todos esses fatores que vai funcionar de uma forma melhor ou de uma forma pior. Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, comenta por aqui. Bom dia, Natália, tudo bom? A gente está falando justamente hoje sobre essa pergunta, essa questão que é muito frequente para quem está começando, que é se você precisa estudar todos os dias ou não. Então eu iniciei a live falando um pouco da minha experiência pessoal e também falando que eu acredito que a frequência ideal de estudos é aquela frequência que você consegue manter. Quando a gente está falando de aprender música por hobby, aprender música por vontade, por missão, por chamado, justamente eu acredito que essa frequência ideal é aquela que a gente consegue manter e aos poucos a gente vai adaptando, vai melhorando e vai aumentando essa intensidade, essa frequência, se a gente quiser e se fizer sentido. Então a gente já entendeu a respeito dessa frequência, agora a gente vai falar um pouco, nem estava no roteiro, mas eu quero falar um pouco a respeito da duração desse estudo e da forma como a gente vai fazer esse estudo. Você pode estudar todos os dias se você quiser, e você pode estudar por longos períodos se você quiser também, e se você tiver essa disponibilidade. Mas eu quero que você foque em duas coisas enquanto você estiver estudando. Eu quero que você foque na qualidade do estudo que você está fazendo e no propósito que você está colocando nesse estudo. Então, como assim? Muito além da quantidade de horas que você emprega nos seus estudos, muito além dos exercícios que você faz, da quantidade de métodos, da quantidade de músicas que você faz, eu quero que você foque na qualidade, em como você está fazendo cada um desses exercícios, em como você está empregando seu foco, sua atenção, sua concentração na hora de estudar. Porque o que acontece? 30 minutinhos, 40 minutinhos bem estudados
são bem mais benéficos, são muito mais produtivos e proveitosos do que 6 horas estudadas de qualquer jeito. E eu já caí muito nesse erro de passar longos períodos estudando e sair da sessão de estudos sem sentir que eu evoluí, sem sentir que eu aprendi e melhorei alguma coisa, justamente por não estudar da forma certa. E a forma certa, a forma ideal de estudar é com foco, com propósito e com concentração. A gente estuda flauta, a gente estuda música sempre buscando resolver problemas. Então, muito além de pensar na quantidade de tempo que você vai estudar ou só nos exercícios que você faz, eu quero que você comece a parar um pouco para pensar, um pouco para analisar qual é o propósito de cada exercício. Então aproveita que a gente está na sexta-feira, já aproveita esse finalzinho da semana, pega a sua rotina de estudos atual, então pega os exercícios que você está fazendo atualmente e para um pouco para analisar para que cada um desses exercícios serve, para que eu estou fazendo cada um desses exercícios. Pega alguma música que você está aprendendo, dá uma lida nela, dá uma analisada. Se pergunta, quais são as minhas principais dificuldades nessa música? O que é que eu quero melhorar? O que é que já está tranquilo? Qual a interpretação que eu quero colocar para isso? Porque com essas perguntas respondidas, você vai começar a ter muito mais propósito na hora de estudar. Você vai começar a estudar realmente trabalhando em solucionar problemas. E essa, na minha opinião, é a melhor forma de estudar, a melhor forma de fazer qualquer estudo de flauta, que é trabalhando com base naquilo que é mais difícil para você fazer atualmente. Então, 30 minutos focados em resolver problemas são melhores do que você passar 6 horas fazendo um monte de exercício que você não sabe o objetivo, que você não sabe que você quer melhorar e você só passa essas 6 horas, acaba se desgastando, acaba se cansando e no final se frustra, se desanima por não sentir que conseguiu evoluir. Isso não quer dizer que estudar por muito tempo é uma coisa ruim. Estudar por muito tempo dá mais tempo para você praticar algumas coisas, para você estudar com foco, para você estudar com concentração. O problema é quando a gente estuda por muito tempo e acaba não tendo concentração, não tendo foco e não tendo qualidade nos nossos estudos. Então, a gente falou sobre frequência de estudos, a gente falou sobre duração de estudos e, por fim, eu queria deixar um recado para você, queria deixar um conselho que é descansar também é importante. Então, estudar é importante, manter a constância é fundamental, a gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre isso por aqui, mas descansar também é importante. Então, nem sempre você vai estar bem para estudar, nem sempre você vai ter tempo para estudar e está tudo bem quando você não conseguir estudar o tanto que você gostaria ou até mesmo quando você não conseguir, não quiser ou escolher não estudar em algum dia. Se você quiser tirar algum dia para descanso, pode tirar, experimente na sua rotina. Agora, quando eu falo de descansar, cuidado para não levar esse descansar é importante ao pé da letra e passar uma semana sem me tocar no instrumento. Ou então só pegar no instrumento na hora das aulas. A gente precisa de uma constância, a gente precisa de um nível de compromisso e comprometimento, mas se você sentir que você precisa tirar um dia para descanso, fique à vontade para tirar esse dia de descanso, relaxe um pouco. Parte do nosso processo de aprendizado também acontece enquanto a gente está descansando. Então a gente não aprende 100% do tempo só quando a gente está tocando, fazendo um monte de coisa. A sua mente precisa de um tempo para fazer um processo de aprendizagem passiva, em que a gente absorve e entende, vai absorvendo, entendendo tudo aquilo que a gente praticou e tudo aquilo que a gente viu durante a nossa sessão de estudos ativa. Novamente, isso não quer dizer que você pode passar uma semana sem pegar no instrumento e falar que estava aprendendo de forma passiva. Mas isso quer dizer que alguns momentos de descanso ajudam tanto a relaxar a nossa mente e o nosso corpo, quanto também a fazer um processo de absorver e entender melhor todos os conteúdos que a gente viu. Tá bom? Então, esse era o assunto da nossa live de hoje, era isso que eu tinha para falar para você. Muito obrigado para quem ficou até aqui, muito obrigado para quem está acompanhando no replay e a gente se vê no nosso próximo episódio de Falando de Flauta na próxima semana. Aqui no Instagram, sexta-feira, às 8 horas em ponto. Tá bom? Tchau, tchau, flautista!